Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração focada. Olha, temos aqui em mãos um conjunto bem considerável de materiais da Gartner. Sim, sobre dados, análise e inteligência artificial, né? Exato. São apresentações, pesquisas, enfim, muita informação mesmo. Um verdadeiro manancial. Isso. E a nossa missão aqui é mergulhar nisso tudo, sabe? Tentar extrair o essencial de cada fonte, combinando amplitude com Um profundidade. desafio interessante. Com certeza. Ok, vamos lá então. Que panorama geral assim emerge desses documentos? Qual a sensação que fica? Olha, o que mais salta à vista é uma mistura de urgência com uma complexidade enorme. Urgência e complexidade. As fontes mostram a IA, principalmente a generativa GenAI, se infiltrando, sabe, por todo lado, em ferramentas que já existem ou sendo desenvolvida internamente pelas empresas. Entendi. E assim, 90% dos líderes veem um potencial de valor grande ou pelo menos moderado. Uhum. Mas o principal obstáculo, né, continua sendo a qualidade e a disponibilidade dos dados. Ah, o calcanhar de Aquiles de sempre. Exatamente. Existe uma tensão muito clara. Precisa acelerar e rápido com a IA, mas ao mesmo tempo precisa ter uma base de dados sólida, confiável, senão não Faz funciona. tudo sentido. Urgência, complexidade e, pelo que as fontes indicam, muitas preocupações também, né? Muitas. Os líderes no setor bancário, por exemplo, eles apontam riscos como tipo uso indevido, 58% falaram disso, É um número alto. e questões de privacidade, 55%, resultados enviesados, 46%. São receios bem concretos com a GenAI. Com certeza. Medo do que pode dar errado, né? Exato. E aí, perante essa tensão toda, como é que as organizações estão tentando lidar com isso? Os materiais falam de governança ágil de dados. O que isso quer dizer na prática? Bom, basicamente significa sair daqueles modelos de governança muito rígidos, sabe? Que às vezes ficam isolados do resto da empresa. Uhum. E ir para práticas mais flexíveis, mais dinâmicas, integradas ao negócio mesmo. Tem um estudo de caso que eles mencionam, Seven Orchid, Ah, sim. que ilustra bem. Mostra como a empresa teve que repensar muita coisa, operações, compliance, a própria gestão de dados para conseguir se adaptar à GenAI. Uma mudança grande, então. Sim, a ideia central é que a governança tem que ajudar a inovação a acontecer, né? Não ser um freio. E aí surgem conceitos como produtos de dados, propriedade por domínio, bem na linha do data mesh, para descentralizar e dar mais agilidade. Interessante isso. Como a governança não é só técnica, e as fontes também destacam muito o papel das pessoas, certo? Fundamental. Falam da importância dos data stewards, aqueles guardiões dos dados. Dizem que organizações com melhorias acima da média em análise avançada eram 48% mais propensas a ter esses stewards. Exato. É um dado bem relevante. E até inteligência emocional mencionam como algo crucial para a governança funcionar. Pois é, parece surpreendente, mas faz todo sentido. Governança eficaz não é só sobre tecnologia ou processo. É sobre colaboração, comunicação, saber influenciar pessoas. Entendi. As fontes apontam que as falhas mais comuns vêm daí. Comunicação ruim, falta de empatia. Líderes com alta inteligência emocional conseguem criar consenso, sabe? Cocriar soluções, manter o foco no resultado para o negócio. Falando em resultado, de que adianta tudo isso se o valor não fica claro, né? As fontes parecem bem críticas nesse ponto. São, sim. Mencionam a dificuldade de conectar as iniciativas de dados e análise de IA com resultados de negócio que sejam tangíveis. Menos de 25% dos CDOs, os líderes de dados, estabeleceram métricas realmente focadas no negócio. É um número baixo, preocupante. E tem aquela previsão, que 75% dos CDOs que não conseguirem mostrar esse impacto mensurável podem acabar sendo absorvidos pela área de tecnologia até 2026. É o alerta bem forte, não? Nossa, é um alerta muito sério, e a recomendação que aparece nas fontes é bem clara. Construir uma história de valor. Tem que ser convincente. Uma história de valor. Isso. Alinhar o que DNA faz, IA, machine learning, governança, self-service com as prioridades críticas do negócio. Crescimento da receita, retenção de cliente, eficiência, o que for. Tem algum exemplo prático disso? Tem sim. Mencionam o caso da Unimed Porto Alegre.
Eles conseguiram 98,5% de precisão na previsão de custos de saúde num cenário de mudanças climáticas e tudo mais. Uau! É um exemplo do poder de alinhar a análise avançada, a matemática, com um objetivo claro de negócio e saber contar essa história. Muito bom. E falando das ferramentas para gerar esse valor, vamos para a tecnologia em si. Tem muita discussão sobre LLMs, os Large Language Models, versus os SLMs, Small Language Models. Qual é a ideia principal aí? Olha, a escolha vai depender muito do caso de uso. É o que as fontes batem na tecla. Certo. Eles comparam os LLMs a canivetes suíços. São bons para muita coisa, tarefas mais gerais, versáteis. Entendi. Já os SLMs são como escalpelos, mais precisos, eficientes para tarefas bem específicas. E tem vantagens: custo menor, menos latência, mais segurança e privacidade, porque podem rodar localmente. Ah, interessante essa questão da privacidade. Sim, e um ponto que eles destacam é que a diferença de precisão entre modelos abertos e os proprietários, tipo os da OpenAI ou Google, diminuiu bastante agora em 2024. Sério? Sim, e a tendência que parece estar surgindo é usar roteadores de modelos, um sistema que direciona cada pedido para o LLM ou SLM que for mais adequado para aquela tarefa específica. Faz sentido otimizar o uso. E para implementar isso de forma eficaz, as fontes falam de abordagens como RAG, né? Retrieval Augmented Generation. Isso, RAG é bem importante. Basicamente, permite que os LLMs usem dados internos da empresa, dados atualizados, para dar respostas mais relevantes e contextualizadas. E parece que vai ser crucial, né? Algo como 80% das organizações usando até 2027. Exato. E falam também da necessidade de plataformas mais modulares abertas. E preparar os dados, imagino? Fundamental, o tal do AI Ready Data, garantir que os dados estejam limpos, organizados, no formato certo para a IA poder usar. É o trabalho de base, né? Exatamente. E tem uma previsão interessante que a própria GenAI vai acelerar o tempo para gerar valor dos programas de governança e de MDM, a gestão de dados mestres, em 40% até 2027. Usar a IA para melhorar a gestão dos dados que alimentam a própria IA? Isso, um ciclo virtuoso. E, claro, modelos de confiança, os Trust Models, para avaliar se os dados são adequados para cada uso. Todo esse cenário, então, aponta para uma evolução bem grande no papel do CDOO, o líder de dados e análise. Com certeza. Parece que está saindo de um foco mais técnico para um papel de executivo estratégico mesmo, com cada vez mais responsabilidade em IA. Quais são os maiores obstáculos que eles enfrentam nessa jornada? Olha, os principais que as fontes citam são, primeiro, a cultura da organização, que muitas vezes ainda não é orientada a dados. A famosa resistência à mudança. Exatamente. Segundo, a dificuldade em medir o impacto real das iniciativas de DIA. E terceiro, a falta de compreensão do valor de DIA pelas outras áreas de negócio. Entendi. Então, o sucesso exige muito mais do que só conhecimento técnico. Exige influência, comunicação eficaz de novo, o storytelling e um foco assim implacável no valor pro negócio. Ufa! Foi uma viagem intensa por essas fontes da Gartner, hein? Foi mesmo, muita informação relevante. Cobrimos desde a urgência e os riscos da IA, passamos pela necessidade de uma governança mais ágil, centrada nas pessoas, a importância crítica de medir e comunicar o valor, Das nuances da tecnologia, LLMs, SLMs, RAG, até essa transformação do papel do líder de dados. o fio condutor que parece amarrar tudo isso, vindo dessa análise ampla das fontes, é que a era da IA exige uma abordagem integrada, sabe? Estratégica e muito adaptável para dados e análise. Não é só implementar a tecnologia, então. Não mesmo. É sobre remodelar a cultura, os processos, as competências e sempre, sempre com o olho no resultado do negócio. Então, talvez a grande mensagem que fica desses materiais é que dominar dados e IA vai muito além de só gerenciar informação ou tecnologia. Eu diria que passa a ser sobre dominar a própria mudança organizacional num mundo que está ficando cada vez mais inteligente. Uma mudança profunda. Exato. E a questão que fica no ar, talvez, para nossa audiência pensar é: será que a estrutura atual da organização, como ela é hoje, está realmente preparada não só para adotar a IA, mas para ser fundamentalmente transformada por ela?